Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 15, nesta segunda-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Nós voltamos ao Sermão da Montanha. Jesus, depois que falou das bem-aventuranças, falou do sal e luz, agora ele volta retomando, questões próprias mesmo das bem-aventuranças. Jesus, então, agora é como se ele estivesse pegando partes e aprofundando. E hoje Jesus está aprofundando em algo muito maravilhoso. Ou seja, como ele disse lá que ele não veio para abolir a lei nem os profetas, mas para dar-lhe pleno cumprimento e levar à perfeição, Jesus hoje, com a moral do Novo Testamento, ele está aperfeiçoando uma lei antiga, que era a lei de Talião. A lei de Talião diria olho por olho, dente por dente, boi por boi, vida por vida, escravo por escravo. Era assim, A lei de Talião dizia exatamente isso. Se te fez, você responde com a mesma moeda. E Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo. Irmãos, aqui tem algo muito profundo quando Jesus está dizendo para mim e para você, querido irmão, eu, porém, vos digo. Ou seja, nós não estamos mais sobre a lei. Aqui tem algo maravilhoso. Mas nós não temos que cumprir a lei? Sim, mas existe uma outra lei que nos libertou desta lei antiga, que é a lei da graça. Nós que vivemos agora na nova e eterna aliança, nós vivemos agora a lei maior. Jesus resume os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz que nesses 2 mandamentos está contido toda a lei e os profetas. Quando ele está dizendo isso, ele está nos levando a refletir que a partir da encarnação dele, do Verbo, e com a inauguração do batismo cristão, com o derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, aquilo que não era possível no Antigo Testamento, agora, pela nova lei, a lei da graça, São João vai dizer isso, de sua plenitude todos nós vivemos graça sobre graça, ou seja, nós estamos vivendo agora de fé em fé, graça sobre graça. O que o Senhor está dizendo para nós é que aquilo que não era possível no Antigo Testamento, por isso os homens viviam diante da lei de Talião, agora a graça de Cristo, ela nos leva a agirmos sobrenaturalmente. E isso só é possível, Veja, no Antigo Testamento, como era que os homens agiam sobrenaturalmente? Ora, o Espírito Santo, ele era dado especificamente para alguns. Por exemplo, quando Deus suscitava, no tempo da monarquia, por exemplo, quando Deus suscitava os reis, quando os reis eram ungidos, aquele rei recebia a graça de estado para aquilo. Os profetas do Antigo Testamento, quando Deus chamava, se nós formos ver lá, por exemplo, o chamado de Jeremias, o chamado de Isaías, o chamado de Isaías é um grande exemplo disso. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele tem aquela visão do céu, aquele querubim com aquela tenaz purifica os lábios de Isaías. Isaías, então, a partir daquele momento, ele está revestido da graça de Deus. Ele pensou até que ia morrer, que sou um homem de lábios impuros, ele vai dizer.
E ele, a partir dali, ele é revestido do poder do alto com a vocação. Então há um chamado específico. Foi assim com Samuel, com Jeremias, com Isaías, com os profetas menores também. Então os profetas, eles eram levantados por Deus. O capítulo 11 do livro dos Números tem um relato sobre isso, quando Moisés deseja morrer e Deus diz: eu vou tomar o espírito que está sobre você e vou derramar sobre 70 para que eles te ajudem com esse fardo. Então veja, eles recebiam a graça para situações específicas. Somente que a partir da paixão, morte, ressurreição e glorificação, quando o véu do templo se rasga, diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 4, todos agora podem entrar. O acesso à vida de Deus, a graça agora, está disponível para todos. Para todos aqueles que, batizados, receberam então na sua alma a capacidade de agir, não simplesmente naturalmente. Porque veja, quem é capaz de receber uma cusparada ou um tapa na direita e oferecer à esquerda, humanamente? Irmãos, humanamente isso é impossível. Nós temos sangue, né? Não somos um robô. Mas a graça de Cristo operando em nós agimos então acima da nossa natureza. E quando a gente começa a agir acima da natureza, isso tem um nome. São ações sobrenaturais. Santa Teresa de Calcutá viveu isso. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Talvez você já tenha ouvido esse exemplo muitas vezes, mas vou falar de novo. Ela pedindo o alimento para suas crianças, estendeu as mãos e recebeu uma cusparada na cara. Enxugou a cusparada, estendeu as outras mãos e disse: isso aqui foi para mim, mas o que você tem para as minhas crianças? Respondam para mim, isso é uma atitude humana? Simplesmente só humana? Por mais bondosa que Santa Teresa fosse, né, essa atitude é uma atitude sobrenatural. É aquilo que São Paulo disse em Gálatas 2:20, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que está vivendo em mim. Então é isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, agora vocês têm a capacitação. A capacitação para não agir simplesmente naturalmente. Não, se te pediu a capa da túnica, se bateu na direita, oferece à esquerda. Veja, isso aqui pode parecer até uma receita de como ser trouxa, mas não é isso. Não é isso. É muito mais profundo que isso. Jesus está nos chamando a não agir na carne. Meus irmãos, veja, eu tiro por mim, talvez você possa se examinar. Quando nós agimos na carne, tenha certeza, quando nós agimos na carne, e muitas vezes, nós magoamos, nós ferimos as pessoas, nós erramos, escolhemos caminhos errados. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito e deixemos que o próprio Espírito toque essa harpa espiritual em nós, as ações que nós começamos a produzir é fruto do Espírito. São ações sobrenaturais. Então, e por que isso tudo que eu estou dizendo é importante? Porque quando a gente olha para isso que Jesus está dizendo, pode parecer loucura. Ora, Jesus está pedindo isso de mim, tá pedindo no Evangelho, esse tipo de atitude. E talvez a gente diga assim, mas o Senhor sabe que isso é impossível. Você já ouviu pessoas dizerem assim? Ah, não, isso aqui que Deus pede, isso aqui não é possível de cumprir. Bom, algumas coisas a gente precisa dizer. Quando nós dizemos que aquilo que o Senhor pede de nós é impossível, a primeiríssima coisa, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a segunda coisa é que nós pensamos que as nossas ações vão ser ações simplesmente humanas. Esquecemos que as ações de Deus em nós é fruto da graça. E são elas que vão fazer a gente agir sobrenaturalmente. Quando um São Maximiliano Maria Kolbe se oferece para morrer no lugar daquela família, daquele pai de família, no campo de concentração, isso é uma atitude humana? Não. Não, isso é uma atitude sobrenatural. Quando nós vemos os mártires darem a sua vida com virtudes heróicas até o fim,
simplesmente era só jogar um pouquinho de incenso para César e negar a fé ali, estava tudo bem. E eles preferem morrer. Essa coragem, essa virtude heróica que leva a entregar a vida por causa da fé, também isso, não é simplesmente uma atitude humana. Não, isso é fruto da graça que está em nós. É isso que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho de hoje, que é possível. É possível agir de maneira sobrenatural, sabendo que essa obra não é nossa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar em graça de Deus. E recebendo as graças atuais, nós então agirmos segundo isso que Jesus... Então, tudo que Jesus está pedindo no Evangelho, a moral do Novo Testamento, que é muito mais, Jesus diz: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Aí a gente diz assim: nossa, então nós estamos lascados. Não, é possível. Não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus que atua em nós. E é nesse sentido que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, não porque somos maiores do que o Senhor, mas porque ao nos deixarmos inundar pela graça do Senhor, vamos nos parecendo cada vez mais com eles, ao ponto que as nossas atitudes já não são nossas simplesmente, mas são atitudes do próprio Deus em nós. São Padre Pio, próximo de morrer, disse: que mistério lindo, o Senhor veio sofrer na minha carne. Olha, o Senhor veio viver em mim, sofrer em mim. Padre Pio então reconheceu que um homem plenamente configurado a Cristo, plenamente configurado, tão configurado a Cristo que recebeu as chagas de Cristo, primeiro de maneira invisível, depois de maneira visível. Um homem completamente configurado a Cristo, que o próprio Cristo já estava vivendo. Ou seja, Padre Pio podia dizer com toda tranquilidade: eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim, que sofre em mim, que cura através de mim, que age em mim, que realiza milagres em mim. Um homem plenamente configurado a Cristo. Por quê? Porque entendeu isso que Jesus está dizendo. Então, meus irmãos, é possível. É possível. Quantas pessoas olham para a vida de santidade e dizem: eu não dou conta. Glória a Deus, eu também não dou conta. Não somos nós que nos fazemos santos. Não é uma construção humana. A santidade não é simplesmente uma construção humana. É uma construção divina, numa alma humana, num ser humano de verdade. Nós vamos nos configurando a Cristo e agindo dia após dia de maneira sobrenatural. Ou seja, tendo em nós, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos de Cristo. Essa é a graça. Essa é a graça que o Senhor nos confere a cada dia. Peçamos ao Senhor a coragem de nos entregarmos para poder deixar que o Senhor nos transforme nele mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.